Amém. Você vai tomar o seu lugar, querido, pode se assentar. Nessa noite, nós temos a alegria no nosso coração de estar aqui, juntos assim, estudar a palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós estamos caminhando com uma série de estudos bíblicos, onde nós temos falado sobre uma vida com propósito, não é isso? Vivendo com propósito. E hoje eu quero falar sobre uma temática, coloca para mim já a nossa temática aí da série de hoje, para a gente já caminhar. Vamos lá, pode passar? Formado para fazer parte da família de quem? Você, presta atenção nisso, hein? Você foi formado para fazer parte da família de quem? De Deus. A minha pergunta para você é a seguinte: você faz parte da família de Deus? Porque se o homem não está inserido nesta família, ele está fora do propósito pelo qual Deus o criou. Deus criou você para fazer parte da família dele. Amém? Quantos aqui fazem parte da família de Deus? Aí, montão de gente, todo mundo, né? Levantou a mão. Então Deus nos criou para esse propósito. E eu quero ler alguns textos com os irmãos. Primeiro, Hebreus 2:10. Olha lá o que diz o texto, ó. Pois Deus cria e sustenta todas as coisas. Fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Quem é que nos leva para a salvação, irmão? Só Jesus. Você só pode ser salvo se for por meio de Jesus, porque é Ele que nos leva à salvação. E é interessante perceber de que o sacrifício de Jesus, Deus fez isso, para que muitos, isto é, os seus filhos, eles tornassem parte da glória que há de Jesus. E eu preciso que a gente se atente sobre isso. O texto eu grifei ali muitos, para que nós possamos entender de que não existe filho predileto para Deus. Ah, pastor, eu fui num culto uma vez e falaram que eu sou o filho predileto. Quem falou isso para você? Você não é o filho predileto, você é um dos filhos que existem na família de Deus. Você faz parte da família, né? Mas você não é o filho favorito. Ah, eu sou o favorito, eu sou o exclusivo. Não, nós somos parte da família de Deus, aonde muitos, esses muitos estão aonde? Estão aqui no bairro, esses muitos estão aonde? Estão nos Estados Unidos, estão na América, no Haiti, Campo Grande, Cesarão, todos os lugares têm muitos filhos espalhados. E Deus trata todos os filhos da mesma maneira. Ele corrige todo filho? Sim ou não, irmãos? Sim. Os irmãos acham que a mensagem que é pregada aqui, de correção da parte de Deus, não é Deus também usando a mensagem dele para corrigir pessoas que estão lá nos Estados Unidos? Ele corrige pessoas que estão lá, a não ser que não seja pregada a mensagem de Deus, porque mensagem de Deus às vezes vem cheia de exortações, correções, e Deus corrige os filhos dele, e esses filhos são muitos. 1 João 3:1, o que diz para nós? Olha lá, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. E é interessante porque o texto faz uma correlação do amor do Pai com ele nos chamar de filho, fazendo a gente perceber de que aquele que ama, ele nos ama ao ponto de olhar para nós e falar assim: vocês são meus filhos. Isso é amor de pai, reconhecer os filhos, e Deus então reconhece os seus filhos por meio do seu amor. O amor dele nos leva a ser filhos dele. E a gente precisa então hoje sair daqui com essa certeza: todos nós fomos amados, mas todos nós somos filhos? Perguntinha de vestibular. Vamos lá, hein? Vamos começar a perguntinha de vestibular. Todo mundo está com o microfone preparado aí? Prepara o microfone, ó. Todos nós fomos amados, sim ou não, irmãos? Deus amou o mundo, todos aqueles que lá estavam. Agora, todos são filhos de Deus? Ah lá, o pessoal está
Alguém quer dar uma resposta assim? Opa, já levantou ali. Dá para a irmã Márcia, por gentileza, aí atrás. Vamos caminhando. Se os irmãos abrirem lá Gênesis 1, 27, diz o seguinte: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele criou homem e mulher, por isso que eu gosto da linguagem de hoje. Mas se os irmãos forem lá em João 1,12, peraí, João 1,12. Aqui então a gente viu que ele criou. Peraí. João 1,12 diz assim, na minha versão: porém, alguns creram nele e receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Então tem uma condição. Isso, tem uma condição. A gente vai caminhar aí por essa linha de pensamento bíblico, né? Porque aqui não é o que a gente pensa, é o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? A gente não vive do que a gente pensa, a gente vive do que a Bíblia diz e nós cremos na palavra de Deus. Então, a Márcia já leu ali um texto que traz a referência sobre uma separação de filhos, que são filhos porque tomaram uma decisão, e os que são criatura, porque todos foram criados, mas nem todos são filhos. E a gente vai caminhar nesse pensamento. Bom, vamos lá, passa para mim, por favor, olha lá. Fazer parte da família de Deus é um dos propósitos de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. A minha pergunta agora é a seguinte, irmãos: Deus precisava criar pessoas para ter na família dele, para ele ser honrado, para ele ser exaltado, para que reinassem com ele, sim ou não? O que os irmãos acham? Deus tinha alguma necessidade de criar o ser humano, para assim, vou criar alguém para que ele faça parte da minha família, porque eu estou muito só, e eu preciso de alguém para ser membro da minha casa. Deus precisava fazer isso? O que a gente precisa entender é o seguinte: o fato de Deus criar o ser humano e o tornar o ser humano família dele, é um privilégio para quem? Para o ser humano. Deus nos criou com um propósito, fazermos parte da sua família. Isso deveria trazer no seu coração um sentimento de muita gratidão, porque é o próprio Criador formando você e falando assim: olha, vou criar você com propósito. Se você sair dele, vai perder muitas bênçãos. Mas o propósito é você fazer parte da minha família, da família de Deus. Olha o que diz para nós o texto lá de Efésios 1:5. Quero ler esse texto, Efésios 1:5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, nos tornar membros da família de Deus traz alegria para Deus. Deus quer isso para Ele. Por isso você foi despertado e criado para fazer parte da família de Deus. É isso que Deus espera que nós vivamos e façamos parte dessa família. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. E os outros cristãos... Onde é que estão os cristãos aí? Estão aqui? Hoje tem cristão aqui? Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmã. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Eu vou te perguntar uma coisa: quantos irmãos você tem? Você que é da família de Deus, estou falando da família de Deus, você consegue imaginar como a tua família é grande? Aí você fala assim: ai pastor, eu sou tão sozinho. Irmãos, quem é da família de Deus não é sozinho nunca. Você nunca vai falar assim: eu estou sozinho, eu me sinto tão... Olha só aqui quantas pessoas aqui, que se você faz parte da família de Deus, faz parte da tua família. Tem muita gente aqui. Você imagina uma igreja em que todo mundo lá serve ao Senhor, é uma família de 5.000, olha, mais 5.000 pessoas. Os do passado, os do presente, os que vão se tornar. Então você não pode sentir-se sozinho, se você faz parte da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus
nunca anda só. Sempre tem alguém que está ali. Às vezes tem irmãozinho que dá trabalho, né? Família é isso. O irmão de sangue dá trabalho? Dá. Às vezes dá vontade de pegar o irmão de sangue, né? E o irmão espiritual? Ah, meu pai. Às vezes a gente fala assim, não quero falar com o irmão hoje. E a gente tem que aprender a conviver. Dizem que quando família se reúne para fazer alguma coisa, no final sempre tem uma confusão. Toda família que se reúne para comer, para fazer, no final alguém arruma lá alguma coisa que sai em confusão. A verdade é que onde tem pessoas, tem problema. Não é, irmãos? A primeira realidade do lugar que tem problema sou eu, é você. Porque aonde nós estamos, há problema. A família de Deus é cheia de pessoas que estão aprendendo a conviver juntas aqui, porque vão viver juntas para sempre na eternidade. Aí se você não atura o teu irmão aqui, você tem que começar a trabalhar isso. Falar assim, ó, eu preciso aprender a amar esse irmão, porque ele vai estar comigo na eternidade. Ou ele vai estar, ou ele não vai estar, ou eu não vou estar. Então você tem que ter convicção aí da tua vida com Cristo. A certeza de salvação está no fato de nós crermos em Jesus. E a certeza de que fazemos parte dessa família também está relacionada à nossa vida de confiança no Senhor. Então você tem muita gente que está perto de você e faz parte dessa família. A minha pergunta para você agora é a seguinte, olha lá. Você se sente em família na igreja? Você se sente em família? Quando chega na igreja assim e revê as pessoas, e tem a alegria de sentar com as pessoas, conversar, ficar batendo papo com ela depois do culto, ou não, ou você vem à igreja e se sente um peixinho fora do aquário, fala assim, esse negócio aqui, tô fora de casa, parece que eu estou em outro mundo. Irmãos, como é bom quando a gente se reencontra. Quem viveu aí a época da pandemia, viu que não havia possibilidade de a gente viver esse momento que a gente vive aqui hoje, não é isso? Muita gente precisou ficar online, se revitalizar, o trabalho, aulas, e tudo isso foi feito online. A igreja precisou trabalhar de uma maneira que ela avançasse, e ela começou a desenvolver tecnologia, Deus abriu visão da igreja, a igreja avançou nisso, e foi uma bênção a questão da tecnologia nesse sentido para a igreja, para o avanço do evangelho, a pregação da palavra de Deus também. Mas a gente sentia falta de estar junto, falta de abraçar, não é? Falta de pegar na mão da pessoa do lado, de chorar com ela, de respirar o mesmo ar dela. Então isso é família. E se você vem à igreja, mas não se sente em família, você precisa rever se você está na casa certa, se você está com os irmãos certos. Porque a igreja é o lugar onde nós nos reencontramos e nós nos vemos como família. Aí a família, ela passa por todos os momentos juntos. Momentos bons e momentos ruins. Família é isso. Família tem que ser aquele momento que você está do lado dele no tempo bom, mas no tempo ruim você também está com ele. E eu ouso a dizer que às vezes existem mais família espiritual sendo família do que famílias de sangue sendo família. Não é verdade? Às vezes você encontra na família da igreja mais sentimento de irmão, de gente que sente a tua dor, que anda com você, do que até membros do mesmo sangue. De familiares que a gente tem espalhado por outros lugares, que quando você abre uma situação sua, aquilo não comove ele não se move para tentar ajudar, ele não quer nem se envolver nisso, mas quando a igreja vive a dor do outro, a igreja se move em prol da dor, isso é família. A igreja vive o plano de família que Deus estabeleceu para ela. Isso começa aqui, conosco, dentro deste lugar. Eu não sei se você já viveu a experiência de ter que contar com alguém da sua família de sangue e não ter o apoio, mas quando buscou alguém da família espiritual, essa pessoa automaticamente falou, não, estou aí, pode contar comigo, vou te ajudar. E ali você recebeu todo o apoio necessário. Bom é estarmos em família. E essa é a família. Aí eu fico muito preocupado com o pessoal que prefere ser igreja em casa. Não estou falando desse pessoal que está hoje no online, porque hoje é um motivo pelo qual eles estão lá, cada vez tem gente diferente. Mas esse negócio de ser igreja em casa tira-nos desse convívio familiar, de sentir a dor do próximo, de sentar do lado,
de perceber que às vezes o irmão não está tão cheiroso, fala assim, meu irmão, um banho faz bem. Porque família é sincero, né, irmão? A gente fala, não, o perfume está forte demais, vamos diminuir, né? A gente acaba dando uns toques, porque família é sincero. Eu sou muito sincero. Então, vocês já perceberam, né? Então, a minha sinceridade, às vezes, ela ultrapassa o limite. E eu tenho que me controlar, né, Luciano? Às vezes eu tenho que dar uma diminuída no meu nível de sinceridade. É porque eu prefiro ser sincero do que ser fingido. E aí eu vou lá e falo, tento dar um jeitinho de falar com carinho, mas tem que falar. Não vai deixar o irmão sair daqui com feijão no dente? Chama ele no canto. Assim, irmão, eu queria te falar um negócio bem carinhoso. Tem um negócio bem no teu dente. Aí o irmão vai te agradecer, porque ele passaria vergonhas lá fora. Só você falou com ele, ele vai falar assim, ô irmão, obrigado, porque você viu meu feijãozinho. Mas família é isso, irmão. Família é lugar da gente ser sincero e expressar aí as nossas realidades. A minha pergunta é, você se sente em família quando está na igreja? Amém? Todo mundo, família? Então, seja sincero com a pessoa do seu lado. Bom, cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dessa família. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e se torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Quantos lembram que dia você nasceu? Da sua mãe lá. Você lembra o dia do seu nascimento? Todo mundo lembra. Sim ou não, gente? Joel, vamos ser sinceros. O dia do teu nascimento. Passa o microfone que o Joel vai falar o dia que ele nasceu. E hoje todo mundo vai descobrir o dia que o Joel nasceu. Por favor, leve ali para ele. Você em casa, se prepare agora, que você vai poder saber quantos anos o nosso diácono Joel tem. Nasci no dia 2 de julho de 1997. Olha, irmão, essa data aí, 97, tem algo muito errado nesse nascimento seu. Ah, 1917. Irmãos, olha, a gente sabe quando que nós nascemos. Agora, se eu perguntar para você, você lembra quando foi o dia que você nasceu espiritualmente? Você, uma nova criatura? Você lembra do dia do seu nascimento? A data? Alguém lembra o dia que você nasceu para Cristo? Essa data é tão importante, né? É porque para nós, naquele momento, era um momento que a gente estava vivendo. Então, a gente talvez não lembra. Mas é uma data tão memorável que a igreja local, ela deve até registrar isso quando alguém tomar uma decisão, para que essa pessoa tenha a possibilidade de saber esse dia que ela tomou uma decisão e que ela nasceu de novo. Então você tem duas datas de nascimento. Aqui você nasceu da sua mãe e aqui você nasceu em Cristo. E a de Cristo, às vezes, a gente nem lembra. A gente sabe quando foi que eu nasci de novo. Eu lembro que eu estava com 17 para 18 anos. A minha idade eu lembro. Mas o dia específico era próximo ao meu aniversário, de setembro. Então eu lembro que foi setembro, próximo ao meu aniversário. Mas o dia específico fica esquecido. Mas a gente tem duas datas então. A data que você nasceu na sua mãe e a data que você nasceu para a família de Deus. Isso é algo maravilhoso, essa data ser registrada. Bom, Romanos 8, do 15 ao 16, olha lá. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, querido, para ser filho de Deus, tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Pastor, como é que eu recebo o Espírito de Deus na minha vida? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconhecendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para incluir você na família dele. Mas se você não reconhece o sacrifício de Jesus, você continua sendo
uma criatura que ele criou, mas ainda não se tornou um filho, porque filhos reconhecem o seu pai. E você, nessa noite aqui, ou em casa, precisa entender isso. Para ser filho de Deus, tem que ter o Espírito de Deus em nós. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos afirma. Então, nem todos são filhos, mas os que o receberam têm lá em si o Espírito de Deus. E o texto é interessante dizer que isso afirma que somos filhos de Deus. Então, chegará naquele grande dia e os filhos serão reconhecidos porque tem o Espírito de Deus em si. Esses são os filhos de Deus. Bom, o convite para fazermos parte da família de Deus, ele é universal. O que significa? É para todos, não apenas para um grupo. Marcos 8:34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que se esqueça dos seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então, para ser discípulo de Jesus, para seguir ele, tem que abrir mão da sua vida, sua vontade. Se você vai viver a vida de Deus, então abra mão da tua vida e comece a viver a vida de Deus em você, a partir desse novo nascimento, que só é possível crendo em Cristo. Mas há uma condição, e nós falamos sobre isso. Qual é a condição, então? É a fé em Jesus. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Alguém aqui tem dúvida, querido, que só é possível ser filho crendo no Pai? Não há dúvida nisso. A Bíblia está sendo clara para nós. A gente não está aqui pregando religião. Nós estamos pregando palavra de Deus que ensina para você que só é possível se tornar filho de Deus reconhecendo o sacrifício de Jesus. E aí você então se torna filho e faz parte dessa família, você é incluso nessa família. O que acontece então nesse momento, depois que nós recebemos Cristo, aceitamos Jesus e fazemos parte dessa família? Automaticamente, quem toma essa decisão tem um sentimento depois. Olha lá, qual é o sentimento que passa? É o batismo. Todo mundo aqui é batizado? Amém, irmãos? Todos são batizados? Glória a Deus. Todo mundo passou pelas águas já? Olha lá. O batismo identifica-se com a família de Deus. Por meio do batismo, o indivíduo anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de fazer parte da família de Deus. Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então a ideia é entender de que quem é filho quer passar pela ordem da obediência, de passar pelo batismo. Os filhos de Deus sentem desejo de cumprir com a ordem de Deus, com a vontade de Deus. Alguém lembra a data do seu batismo? Olha quantas datas importantes que quando a gente entra para a família de Deus surge. Data de nascimento, data de batismo. Ninguém lembra. Irmã, lembra? Eu não estou ouvindo. Passa o microfone ali, por gentileza, o pessoal que está aí na... Obrigado. No caso, quando nós nos batizamos, foi eu, Antônio e a Raquel. A Raquel, a esposa do Denilson. Eu lembro que foi no ano de 95. Mês de abril. Era nascido. Mês de abril. Só que a gente não está lembrando a data. Entendeu? Olha, 1995. Irmã, quando a irmã estava descendo as águas, eu estava com 5 anos. Então. Olha isso, gente. Eu estava com 27 anos nessa época. Que coisa boa. A irmã Luciana aqui, por favor, traz o microfone aqui. 1995, que coisa bonita. 95, hein, Joel? Eu estava com a minha idade quase. Não, nasceu, né? O meu foi aqui na igreja, 2 de fevereiro de 92. Olha, irmã Luciana, 92, eu estava com 2 anos. A Soninha,
Fala, irmã Soninha. Fala o dia sua data de batismo. 28 de outubro de 89. Uau! 89. Os mais novos não lembram, não? A data que vocês batizaram? Irmãos, quando a gente entra nessa família, algumas datas ficam marcadas, são datas memoráveis, né? Você fala assim, olha, naquele dia eu tomei essa decisão de passar pelas águas. Isso é muito importante para a gente poder memorizar e guardar. Então, olha lá, no batismo, pode passar, o indivíduo declara a sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia a sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que acontece no instante em que Deus o trouxe para a sua família. E aí, precisamos estar atentos sobre isso, hein, irmãos? O batismo, ele salva? Sim ou não? Os irmãos estudam a Bíblia, né? O batismo não salva. O que salva é Jesus Cristo. É crermos em Jesus que traz a nós salvação. E no momento que eu creio em Cristo, nesse ato de crer em Cristo, uma nova vida está acontecendo na minha vida. Ali eu estou morrendo para o mundo e nascendo de novo, porque Cristo está fazendo parte da minha nova história. No batismo, nós só estamos demonstrando publicamente essa decisão que nós já tomamos com Cristo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, não vai sair daqui e falar assim, olha, você não é batizado, não está salvo. Lembra do ladrão da cruz? Não teve tempo para ele, né? De ser batizado. Mas se há tempo, querido, para você se batizar, todo membro da família de Deus tem desejo de passar pelas águas. Tenho certeza que se aquele ladrão descesse dali, ele ia falar assim, Senhor, agora onde é que eu vou me batizar? Eu quero me batizar, quero passar pelas águas. Mas Deus fez obra mais completa, salvou ele de uma maneira direta e não houve precisão dele passar pelas águas naquele momento. Mas a gente precisa entender isso. Batismo, então, ele não traz salvação. Você na sua casa, você aqui. Irmão Edson falando aí que foi batizado dia 28 de dezembro de 2014. Olha lá, muito bom. Bom, no batismo, então, o indivíduo ele faz isso, ele declara essa realidade dele. 1 Coríntios 12, 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. Então, ele está nos afirmando a certeza de que quando nós cremos em Cristo, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. E aí, quando você recebe Jesus, você recebe a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus em você. E ali, meu irmão, você está sendo o quê? Batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você no momento da sua conversão. Eu tenho certeza que nós somos batizados no Espírito Santo no momento da nossa conversão, porque o Espírito Santo ele muda a nossa história a partir do momento que ele habita na nossa vida. Eu gosto de testemunhar isso, porque eu lembro que, já falei isso aqui algumas vezes, eu lembro que o meu pai gostava muito de jogar no jogo do bicho, sabe, aquele jogo que você sonha com um animal, fala assim, vou jogar no canguru, jogar no cavalo, na onça. E aí, ele sempre pedia que eu fosse fazer os jogos. E eu era de uma realidade que aquilo não me atingia, não me feria, não mudava quem eu era. E eu fui, eu jogava, ganhava um dinheirinho, ficava feliz, aquela coisa toda. E quando eu me converti, no domingo, na segunda, meu pai falou assim, vai lá no jogo do bicho, joga lá no tal. E aquilo me causou um sentimento tão ruim, mas tão ruim. E eu fiquei tão constrangido, com tanta vergonha de sair na rua, ir num lugar daquele, e de que alguém da família de Deus iria me ver naquele ambiente, que não era o ambiente que eu deveria estar. Eu não tive nem tempo de passar em classe de novos membros, nessa época, nesse momento, classe de novos convertidos. O Espírito Santo, quando habita na nossa vida, ele transforma de maneira completa. Ele fala,
Nós somos batizados no Espírito Santo. Aí quando você se batiza ali, você só está demonstrando aquilo que você já tem, que é a presença do Senhor na tua vida. Amém, meus irmãos? Então precisamos entender isso, porque tem gente dizendo que batista não é batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo acontece no momento que você se converte. O Espírito Santo entra na tua vida e faz diferença em você. Agora, os dons que acontecem é outra realidade. Mas nós somos batizados no momento em que nós nos convertemos. E o Espírito Santo então passa a habitar na nossa vida. Nós somos casa de Deus. Ele passa a morar. Ele não fica entrando e saindo, igual desesperado procurando casa. Quando ele entra para morar definitivamente. Então você tem aí a presença do Senhor. Por isso você pode ter certeza que é batizado no Espírito Santo. Bom, caminhando ainda, olha lá, o batismo então não salva, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é salvo e faz parte da família de Deus, assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. Tem gente que fala, né? Não, eu não estou preparado para o batismo ainda. Não, eu não estou pronto ainda. Se você já se converteu, você já está pronto para passar pelas águas. A gente tem vários textos bíblicos que quando as pessoas criam, logo em seguida elas queriam passar pelo batismo. Não esperava, não, vou fazer um ano para me poder tomar uma decisão. Logo em que elas confessavam Cristo, elas automaticamente falavam assim, agora eu quero, eu anseio, eu desejo passar por esse momento, porque está dentro delas o sentimento daquilo que vem de Deus, que é que nós façamos aí o cumprimento de passarmos pelas águas. Bom, qual a condição então para alguém ser batizado? Qual é a condição, irmãos? Crer. A condição é crer, não é isso? Crer e confessar. Você creu, confessou Jesus, então você pode passar pelas... Pastor, eu posso me batizar no próximo domingo? Você crê em Cristo? Ele é Senhor da tua vida? Ele é Salvador da tua vida? Você entende o batismo, a realidade dele? Nada te impede. Você crê, então, semana que vem, enche o batistério aí, Tereza. Vai ter uns 20 batismos semana que vem para a gente fazer. Porque todo mundo que está esperando ficar maduro vai descer as águas, porque isso já é uma realidade da sua conversão. Então a única condição bíblica é crer. Atos 2:41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. É muita gente participando desse momento. E o Atos 8, do 12 ao 13. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Atos 8, 35 e 38. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegou a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Maravilhoso é perceber o Evangelho impulsionando a pessoa a cumprir com aquilo que é vontade de Deus para a vida dela. O que o Espírito Santo faz em nós é nos impulsionar a querer passar por esse momento. Eu não sei se você lembra do dia do teu batismo, a gente já falou da data, mas o momento de maneira específica. Quantos lembram daquele momento de você descer nas águas? É ou não é algo marcante, irmãos? Eu costumo falar na classe de batizando ali, de que é algo que não tem como a gente explicar para eles, porque é muito pessoal. É uma experiência tão sua com o Senhor ali naquele momento, que marca a nossa vida. Agora, se eu falar assim, irmãos, quantos querem se batizar de novo? Um montão de gente vai falar, eu quero.
Mas não precisa, tá, gente? Uma vez batizado, batizado. Não precisa, senão minha coluna não vai aguentar. Estava falando com o esposo aqui, o Ademir. Ademir falou assim: pastor, minha vontade de me batizar de novo. Eu falei assim: em nome de Jesus, irmão. Esquece isso. Que Ademir é grandão, né? Falei assim: irmão, tenha misericórdia da minha vida. O irmão já foi batizado, não precisa. Eu brigo com ele, mas não precisa, já foi batizado, está batizado. Deixa para os próximos aí que estão vindo, e aí o pastor vai trabalhando aí a forma de descer as águas com esse povo ali. Mas se pudesse, a gente ia querer. A gente ia fazer isso, ia fazer um culto que todos os batizados já queriam se batizar de novo, de tanto desejo que é nesse momento, que é marcante na nossa vida e fica registrado na nossa história também. É um momento que a gente não consegue se esquecer dele nunca. Bom, quem faz parte então da família de Deus, faz o que ele manda. As palavras de Jesus são inequívocas. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, do 49 ao 50. Então, fazer parte da família de Deus tem que fazer o que Deus manda. Se não faz o que Deus manda, não está dentro da família dele. E ele orienta-nos nessa realidade de Mateus 12, do 49 ao 50. Para finalizar, meu último slide de hoje, para nós orarmos, ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Amém? Nós somos membros da família do Rei, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Criador do céu e da terra. Assim. Opa, glória a Deus. Então nós fazemos parte dessa família. Agora, se você entrou nessa noite aqui, não ainda com essa certeza, você pode sair daqui com essa certeza. Se você entrou aqui com dúvida, falando assim: pastor, eu não tenho essa certeza de se eu sou ou não dessa família, você pode sair hoje certo. Como que eu faço isso, pastor? Crendo que Jesus é Senhor e Salvador e confessando Jesus na sua vida, sabe? Eu não sei se todo mundo que está aqui faz parte e confessou Jesus já, mas eu queria dar essa oportunidade. Você que entrou aqui, basta a cabeça, fechar os seus olhos, para nós orarmos nesse momento, finalizar, e depois eu vou falar sobre a revista nova. Mas se você entrou aqui nessa noite e você não se sente ou não se sentia membro da família de Deus, mas entendeu de que para ser da família de Deus, você aqui, você em casa, eu quero convidar você a reconhecer aí no seu lugar, a orar comigo. Faça comigo essa oração aí baixinha nos seus lábios. Diga aí no seu lugar: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entendi, Pai, que para fazer parte da tua família é preciso te confessar, é preciso te reconhecer. E nessa noite eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário para que eu me tornasse filho por adoção. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém?